queridos, é um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez aí pela internet, com uma visão nova que nós temos entendido através, da vida do pastor Samuel, sugestão dos nossos discípulos, de estarmos sempre um pouquinho mais perto de você durante a semana. E essa semana, por ser uma semana assim, muito especial, Dia das Mães, eu que sou uma mãe que tive muitas mães, eu me sinto muito à vontade para falar sobre essa data. E eu quero fazer com que vocês que são novas, que ainda não casaram, as que estão casando esse ano, aquelas que têm bebês pequenos, que vocês possam aprender com o maior manual que existe, que é a Palavra de Deus, para que vocês não incorram em erros simples, básicos, mas que vão ser eternizados na vida dos filhos de vocês. Não existem mães perfeitas, portanto também não existem filhos perfeitos, mas nós servimos a um Pai, a um Deus que é perfeito, e nós temos por obrigação refleti-lo ao máximo na vida dos nossos filhos, tanto os naturais quanto os espirituais. Para vocês que discipulam, para vocês que estão aí dando aula em escola dominical, aqui vai uma mensagem do coração de Deus, e eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no capítulo 22 de Provérbios, no versículo 6, que diz: instrui ao menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E eu fico assim pensando muito em que, na verdade, nós todos estamos sempre muito preocupados em que nossos filhos sejam os melhores alunos, os melhores homens, as melhores mulheres, as melhores donas de casa. Nós vemos uma sociedade hoje que imprime uma obrigação em ser o melhor. E muitas vezes essas situações nos afastam da nossa função prioritária, que é instruir os nossos filhos no caminho da Palavra de Deus. E eu sei, e eu como mãe também já dei prioridade a muitas outras coisas, e com o tempo eu fui vendo que o que realmente foi valioso foram os tempos do culto doméstico, onde meu filho começou a aprender a tocar violão, onde eles começaram a aprender a orar e pedir as bênçãos de Deus, onde o Tiago podia fazer a devocional e o Felipe cantar. Enfim, eu estou falando dos meus filhos, mas também muito enriquecedor quando hoje eu li o diário de uma discípula muito amada e eu pude ver o crescimento dessa discípula, que é uma filha para mim espiritual, e a gente entende que a instrução, ela nem sempre, irmãos, ela é agradável. E como eu sou professora na vida secular, eu posso dizer que não é prazeroso todos os dias ir para a aula, mas é necessário. E a mulher sábia que deseja edificar sua casa na rocha, ela não é uma mulher que está preocupada, como eu já disse outras vezes na igreja, em ser tão somente a melhor amiga dos seus filhos. Eu quero e tento ser a melhor amiga dos meus filhos, mas tem uma coisa sem a qual os nossos filhos não podem viver: eles têm que ter a melhor mãe do mundo. Queridos, amigos nossos filhos podem ter em todos os lugares, mas mãe, eles só têm uma, que é você e eu. Então nós não podemos abrir mão. E a palavra de Deus também em Provérbios diz: mãe, corrija o teu filho, para que mais tarde não venha te envergonhar. E o mundo de hoje, ele prega uma permissividade tremenda, prega um desrespeito grande, e às vezes as mães ficam muito preocupadas em agradar os seus filhos, em não traumatizá-los, enquanto a palavra de Deus fala muito em disciplina. Se você for ler o livro de Provérbios, fala muito em obediência, em submissão. Eu queria terminar lendo uma mensagem escrita por um psiquiatra, um homem, não sei, não me parece ser cristão, mas que com certeza teve uma mãe sábia, uma mãe que não abriu mão do direito de ensiná-lo a andar no caminho da palavra de Deus. E o título dessa escrita que ele deixa, não é uma poesia, ela diz: Mães Mais. Um dia
Quando meus filhos forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva os pais e as mães, eu hei de dizer-lhes: eu os amei o suficiente para ter perguntado aonde vão, com quem vão e a que horas regressarão. Eu os amei o suficiente para não ter ficado em silêncio e fazer vocês saberem que aquele novo amigo não era boa companhia. Eu os amei o suficiente para fazer pagar as balas que tiraram do supermercado ou revistas do jornaleiro e os fazer dizer ao dono: nós pegamos isto ontem e queríamos pagar. Eu os amei o suficiente para ter ficado em pé junto a vocês 2 horas enquanto limpavam o seu quarto, tarefa que eu teria feito em 15 minutos. Eu os amei o suficiente para os deixar ver além do amor que eu sentia por vocês, o desapontamento e também as lágrimas dos meus olhos. Eu os amei o suficiente para os deixar assumir a responsabilidade por suas ações, mesmo quando as penalidades eram tão duras que me partiam o coração. Mais do que tudo, eu os amei o suficiente para dizer-lhes não, quando eu sabia que vocês poderiam me odiar por isso. E em momentos até me odiaram. Essas eram as mais difíceis batalhas de todas. Estou contente, venci, porque no final vocês venceram também. E em qualquer dia, quando meus netos forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva pais e as mães, quando eles lhes perguntarem se sua mãe era má, meus filhos vão lhe dizer: sim, a nossa mãe era má. Era a mãe mais má do mundo. As outras crianças comiam doce no café e nós tínhamos que comer cereais, ovos e torradas. As outras crianças bebiam refrigerante e comiam batata frita e sorvete no almoço. E nós tínhamos que comer arroz, feijão, carne, legumes e frutas. E ela nos obrigava a jantar à mesa, bem diferente das outras mães que deixavam seus filhos comerem vendo televisão. Ela insistia em saber onde estávamos a toda hora. Tocava nosso celular de madrugada e fuçava os nossos e-mails. Mamãe tinha que saber quem eram os nossos amigos e o que nós fazíamos com eles. Insistia que lhes disséssemos com quem íamos sair, mesmo que demorássemos apenas 1 hora ou menos. Nós tínhamos vergonha de admitir, mas ela violava todas as leis do trabalho infantil. Nós tínhamos que tirar a louça da mesa, arrumar nossa bagunça, esvaziar o lixo e fazer todo esse tipo de trabalho que achávamos cruéis. Eu acho que ela dormia à noite pensando em coisas para nos mandar fazer. Ela insistia sempre conosco, para que lhe dessemos sempre a verdade e apenas a verdade. E quando éramos adolescentes, ela conseguia até ler os nossos pensamentos. A nossa vida era mesmo chata. Ela não deixava os nossos amigos tocarem a buzina para que saíssemos. Tinham que subir, bater a porta para ela os conhecer. Enquanto todos podiam voltar tarde da noite, com 12 anos, tivemos que esperar pelos 16 para chegar um pouco mais tarde. E aquela chata levantava-se para saber se a festa foi boa, só para ver como estávamos a voltar. Por causa de nossa mãe, nós perdemos imensas experiências na adolescência. Nenhum de nós esteve envolvido com drogas, roubo, em atos de vandalismo, em violação de propriedade, nem fomos presos por qualquer crime. Foi tudo por causa dela. Agora que já somos adultos, honestos e educados, estamos a fazer o nosso melhor para sermos pais maus como minha mãe foi. Eu acho que esse é um dos males do mundo de hoje. Não há suficientes mães más. Queridos, que nós possamos nos comprometer com a palavra de Deus e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, para que os nossos filhos tenham limites e entendam que as mães más são aquelas que mais amam, porque mais tarde eu pretendo que meus filhos também, minhas noras, sejam os futuros pais mais
da próxima geração. Que Deus te abençoe, te dê sabedoria, saúde, para você continuar muitos e muitos anos ao nosso lado, principalmente ao lado da sua família. Fique com Deus, um abraço nosso em nome de Jesus.